Você sabia que a regulamentação das apostas online já estão vigentes? Mas quais são os seus impactos e objetivos? E o que precisamos conhecer sobre a nova legislação? Existem dilemas legais e sociais que precisam ser discutidos seriamente. Neste episódio, especialistas da área jurídica irão explicar esses aspectos legais e as consequências sociais desse fenômeno que movimenta bilhões. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. Mais um episódio do maior podcast educacional de Alagoas. O Fala Aí SESMAC. Mais um episódio do Fala Aí SESMAC, o seu espaço onde o conteúdo e o que é novidade se encontra aqui. E esse tema de hoje, né, João, está em alta. Isso, muito. A gente fala de coisas legais e sociais, que é importante frisar isso aqui, né? E aí a gente trouxe aí dois especialistas importantes, né? Isso, Águida. Vamos falar dos jogos online, Isso. né? Da parte da jurisdição, né? Da legislação, melhor dizendo, das suas consequências, né? Vamos ter uma conversa bem abrangente sobre o tema. E não sabíamos, né? Trouxemos dois especialistas e tivemos uma excelente surpresa, não foi, Águida? Foi, nossos egressos do Dois egressos SESMAC. do SESMAC. Sejam bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. Desde já agradecemos, né, Águida? E pediria para que, como é de praxe, que vocês fizessem uma breve apresentação. Da direita para a esquerda. Fiquem à vontade aí. Vamos ficar melhor. Meu nome é Álvaro Costa, né? Eu sou advogado já há pouco mais de 20 anos e sou cria do SESMAC, a gente costuma falar assim, né? Sou cria do SESMAC, né? Foi muito bom. Já cheguei a ensinar também na instituição lá atrás, no passado, encontrei muita gente do qual eu fui aluno, né? Da qual eu dei aula, e hoje, assim, o SESMAC foi de uma importância incrível quando eu resolvi realmente entrar, assim, ingressar na carreira do direito, né? Para mim, né, é uma instituição altamente consolidada, naquela época já era consolidada, né? E eu escolhi, né? Tive essa oportunidade de escolher, porque muita gente não tem, é bom que a gente fale disso também. Verdade. Né? A gente sabe que existem os projetos sociais, aquela coisa toda, mas muita gente não tem essa oportunidade. E eu escolhi justamente pela credibilidade, né, que o SESMAC gozava naquela época e que goza, vamos dizer assim, até hoje. Então, para mim, o SESMAC foi uma porta de entrada e uma janela imensa de saída, onde eu pude conhecer, né, a justiça, o direito, pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi lá dentro. Né? E hoje sou realizado na profissão que eu exerço, sou advogado. Passei por algumas outras profissões. Né? A gente, no começo, a gente muda um pouquinho, né? Faz aquilo, né? Faz parte A minha família é grande, eu tenho muitos primos. Para você ter uma ideia, a gente estava conversando aqui em off, né, na questão de atuação. Eu devo ter aí uns 15, 20 primos. Eu acho que 90% fez direito. E só quem atua, por incrível que pareça, sou eu e minha irmã, né, mais nova do que eu. A gente estava conversando sobre isso essa semana. Então, ou seja, foi um dom, né? Isso. E o SESMAC me deu a oportunidade de exercer. Então, estou muito feliz. E feliz por estar aqui, né? Aí vocês vêm entrevistar voltando a gente. De certa forma a casa, aqui, né? Foi, nostalgia, hoje vai ser nostalgia. Coloquei até quando o SESMAC... Eu ia falar isso. Foi igual aí. Então, veio na paleta do SESMAC. Foi. Verdade, eu não tô. Então é isso. Depois da apresentação do nosso amigo Álvaro, quero agradecer a vocês, né, pelo convite, João, Águida. É um prazer estar aqui, batendo um papo. Lembrando da época do SESMAC, eu me formei em 2009. Não passei de primeiro na OAB, Álvaro. Perdi na OAB. Aí quando foi 2010, passei na OAB. E eu advogo desde 2010, já há 15 anos na advocacia. Sou advogado, hoje eu falo que eu sou advogado digital, mas com a alma de advogado criminal. Defender pessoas, defender a liberdade. E nesse tempo, os 15 anos, também comecei a lecionar. Passei 12 anos lecionei em várias faculdades, né? Palestrei no SESMAC lá de Palmeira dos Índios. Né? Um abraço para todos lá de Palmeira dos Índios. E o SESMAC mudou minha vida, porque assim, além dos meu tio, minha tia, minha esposa, minha família toda praticamente, ter passado pelo SESMAC, o SESMAC, eu vi um outro olhar em relação ao direito. Porque assim, Álvaro, na sua época você também
lecionou, eu fui aluno do Álvaro, né? Eu fui aluno do Álvaro e hoje estou aqui com o Álvaro Conversando. Essa parte Mas você sabia? você pode pular. A mesa branca também. Mas é impressionante como Diga, fala eu conheço- e promociona isso, né, João? A gente tem aqui professores, né? Desencontros. Você tem Desencontros. orgulho aí de ver aí, ó. Você fez Tem parte muito da orgulho, hoje formação. a tá fera vendo? do direito digital brasileira é ele, viu? Ai, tá vendo? Muito Referência. bom. E aí, assim, comecei lá, né, no SESMAC, vários professores, né, Dr. Márcio Roberto, que é desembargador, né, o Leão. Então, assim, professores que já atuavam, né, no direito. E aí, quando você saía do SESMAC para ver uma audiência, você tinha um professor atuando realmente, né, operador do direito. Perfeito. E depois tinha aquela conexão, aquela conversa na sala de aula. Então, no SESMAC você consegue... Vou cobrar, vou ver se jabá. Você consegue somar a teoria e a prática em relação... Né? Abre as portas. Abre as portas. Quando você vai lá para um tribunal, sustentar pela primeira vez, e aí você já vai lá, né? Quero saudar aqui meu eterno professor, tal. Então, assim, tem essa conexão. Então, você que pensa, né, em ser advogado, você que pensa em ser aluno de direito, escolha a SESMAC. Muito bom, né, Águida? Chega, Vou comprar emociona no a final. gente. Não, mas isso, porque assim, eu brinco muito que eu sou do marketing do SESMAC, mas assim, o que de fato a realidade mostra que é isso aí. Esse depoimento de vocês vale mais que qualquer publicidade, Eu porque entendi é o agora, real, né? E agora eu entendi, porque esse depoimento todo dele tá procurando algum emprego. Ou ele tá querendo ser um garoto propaganda, né? Diretora de marketing, ele Minha quer ser filha tem 7 contratado. anos, estou já pensando na bolsa de estudo da minha filha. Estou pensando no futuro já. Já criou um discurso aí, advogado, poder de Advogado. persuasão, Tem um dom, né? né? Tem um dom Tem da um dom. palavra. A permuta, parceria, seu filho, né? Que é influenciador, sabe? A parceria, né? A parceria, a permuta. Gente, a gente tá falando do tema aqui, como o João colocou, as apostas online, né? E aí a gente vai tratar muito essa questão da regularização, né, da legislação e das consequências também, que eu acho que isso é importante. Em outro episódio, a gente trouxe aqui psicólogos, né? Porque a gente sabe que existe das consequências, das consequências, principalmente na questão social, né? Então, assim, a gente percebe a vulnerabilidade das pessoas que entram nesse processo, que pode... Famílias, né, que terminam perdendo muitas coisas, pessoas que realmente entram em depressão. Existe um CID que realmente comprova, né, que realmente é uma doença. A ludopatia. Exatamente. Então, assim, a gente trouxe esse lado, né, mas aqui a gente está trazendo vocês para o lado da questão legal, que eu acho que isso é fundamental, a gente abordar essa questão legal. Isso, e como a regulamentação, né, dos jogos, qual o olhar, né, Isso. que se tem, né, com relação a tudo isso, né, Agda, que você falou, com relação... Porque acredito eu que a legislação ela abrange tanto essa parte, né, de como as empresas vão operacionalizar, mas também tem o lado tributário, de arrecadação, né, tem outros vieses, né? Perfeito. E seria nesse sentido a pergunta, né? Não, Exatamente. excelente pergunta. E eu falo sempre que essa legislação e o mundo dos jogos mudou a minha vida. Não que eu jogue, né? Eu nunca joguei, nunca gostei de jogo, mas assim, eu advogo desde 2010. E tem uns 3 anos que eu comecei a falar desse tema na internet, no Instagram. Eu tinha, acho que, 2.000 seguidores e hoje eu tenho 23, quase 23 mil, 22.700 seguidores. Comecei a falar desse tema já num projeto de lei em relação à lei da cota fixa. Certo. Falando que a legislação iria combater manipulação, ia aumentar a arrecadação fiscal, queria ser bom para o país. Falando de maneira bem ampla em relação à questão do mundo dos jogos, em 2018, existe uma lei que foi aprovada, que é a Lei 13.756 de 2018. Ela aprovou a questão da aposta esportiva apenas. Então, você poderia jogar ali, né, no seu time, não sei qual... Quem torce por quem aqui? Flamengo com muito orgulho. Flamengo tem até Flabet, tem uma bet, né? Não. Então, assim, lá em 2018 foi aprovada em relação à aposta esportiva. E depois... Em 2023, a Lei 14.790 de 2003, ela foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, e ali naquela lei foi
é estabelecido que poderia ter uma atividade, né, ser explorada por algumas empresas, a aposta esportiva e os jogos virtuais. E aí, jogos virtuais, né? O mais conhecido é o jogo do Tigrinho. Sim, que é o aí mais ficou conhecido. famoso na Ficou mídia, famoso, né? foi. Então, há uma Ganhou distinção música, né? entre jogos Aposta esportiva e jogos e virtuais. jogos virtuais. Existe uma diferença. Agora, na plataforma hoje, que é a Bet, toda Bet, ela tem que ter bet.br. Na regularização, na legalização, toda plataforma, ela tem dentro da plataforma aposta esportiva, que é só em relação a resultados, em relação aos jogos. Aos jogos de esportes, né? Do- Dos dos- jogos dos mesmo. jogos, Jogos mesmo. né? ó. Uhum. Em Futebol, relação ao Esportivo futebol, mesmo como Cartões, já. bem mais claro. Você ganha Isso. dinheiro lá com cartão amarelo, cartão vermelho. Falta, tem essas coisas, Falta, né? pênalti. Tá. Pênalti. Praticamente com os resultados. acontecimentos do jogo, né? Perfeito. Com tudo que acontece naquela partida de futebol. E em relação e também na plataforma, na Bet A, Bet B, tem também jogos virtuais, que são chamados de slots. Os slots, você tem ali o Aviator, tem a Cobrinha, né? Tem vários. Todas essas plataformas, na legalização, elas passam por uma certificadora. Certo. Analisar. Cada jogo é certificado. E um certo dia eu fui ser entrevistado em uma rádio, aí um jornalista perguntou, o jogo do Tigrinho entra ou não nessa legalização? Eu falei, olha, depende. Quem vai dizer é a certificadora. Porque ela vai analisar jogo a jogo. Então, eu sempre defendi essa legalização. Por quê? Porque no Brasil não existia uma lei ampla, como essa da cota fixa, para punir manipulação, para falar da arrecadação fiscal, para falar também dos direitos dos jogadores, para falar, inclusive, da ludopatia. Aquele jogador que é doente, né, que não pode ali estar jogando mais. Então, essa legislação é uma legislação que precisa de uma regulamentação, e aí, ao longo de 2024, várias portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas foram regulamentando essa legislação. E aí, uma portaria, que é a 827 de 2024, da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, disse, olha, eu vou dizer aqui o marco que vai começar a valer no Brasil. Olha, a partir de 1º de janeiro de 2025, qualquer pessoa, né, que for fazer publicidade na internet, você influenciador digital, você empreendedor digital, a partir de 1º de janeiro de 2025, você só pode divulgar empresas licenciadas, casas de apostas que tenham a licença no nosso país. Então, a partir de janeiro, a divulgação precisa ser de uma casa legalizada. E aí, quando você é influenciador e você pretende divulgar uma casa de aposta, primeiro passo, você tem que ir no site da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para saber se aquela empresa... Consultar lá. Tem como você Consultar. ter essa Tem consulta, como. né? Perfeito. Patrocinar uma empresa não regulamentada, ela já está infringindo a legislação? Sim. Patrocinar, divulgar, fazer publicidade. Qualquer empresa que não faça parte da regularização tem uma punição para quem divulga, para quem incentiva, inclusive aquele que está ali no Instagram incentivando a Sim. pessoa que está E aí- jogando, se viciando dessas plataformas não autorizadas. E eu queria puxar isso, né? Porque a gente viveu aí na mídia, que eu acho que muita gente ficou... O Tigrinho mesmo, pegar o Tigrinho, que é o mais exposto. Quantos influenciadores? Teve a CPI até, né? Sim. Disso. E aí eu queria que vocês falassem das consequências, o porquê chegou a esse ponto de ter até uma CPI para essa situação, já que existia uma regularização antes. Sim, uma regularização Mas e isso aí- uma uma legalização, né? Quer falar? Só um pouquinho, entrar nesse tema que o Rodrigo domina amplamente, muito mais do que eu, que quando o Rodrigo fala assim, a certificação, Rodrigo, é mesmo que dizer assim, esse jogo, vamos falar dos jogos virtuais. Certo. Tigrinho. Vamos Tá. pegar o Tigrinho porque é o exemplo que ficou para Isso. todo mundo, Muito inclusive na CPI, conhecido, né? foi o que foi mais falado. Ninguém falou em coelhinho, em cobrinha, em aviator, Verdade. nada. Então, Tigrinho. Então, essa certificação vai dar a possibilidade de que aquela plataforma, aquele jogo, em determinado momento, né, em tantas vezes de milhão, ela premia. Né? Então, você tem certeza que de alguma forma ele vai lhe premiar.
pode ser que não lhe premie da primeira vez, na primeira jogada, na segunda, né, na terceira. Como também a gente tem estudos em cima da Loteria Federal, da Mega Sena, né? Quantos jogos saem, né? Quantas pessoas apostam, milhões apostam para ter um ganhador, etc. Mas a gente sabe que premia ali daquele jeito. E antigamente, né, Rodrigo, antes da regularização, da certificação, então existiam muitas plataformas ilegais. O que aconteceu com as plataformas ilegais? Elas premiavam quando queriam. Né? Então, muitas vezes, alguns influencers digital, agora entrando no que você perguntou, faziam publicidade para plataformas que não estavam regulamentadas, ainda careciam de regulamentação, e esses jogos eram jogos que faziam o que queriam. Não adianta você jogar aquele momento, então você perdia muito mais, e como todo jogo, Só em todo ganhava jogo, se eu fosse acho que estratégico para Isso. dissimular alguma perfeito. coisa, né? Então, em todo jogo, logicamente, você perde mais do que ganha, né? Isso. Eu jogo a Mega Sena desde os meus 18 anos de idade e senão a até banca hoje não quebra. ganhei. A minha mãe, a vida toda, ela participava da Telecem, né? Nunca ganhou também. Faleceu, né? A minha avó também tinha esse negócio. Então eles, por exemplo, o objeto da CPI, inclusive, foi em cima daqueles... Da simulação, da simulação, né? Tá. né? Que é a Que chamada alguns... que é a conta demo, que é a conta demonstração. É. Que eu, nas minhas lives lá no Instagram, eu falo que é a conta demônio. É mesmo, É. porque Todo ela problema, premia, né? Ela premia. todo problema dessas operações, o ponto de partida, o ponto de fundo foi essa conta demônio. Porque daí os influenciadores recebiam essa conta para divulgar e essa conta só ganha. Então ele só mostrava só ganho. Então, como você influencia pessoas, né? Você vai influenciar pessoas, ou seja, ali tá ganhando demais a plataforma, vamos jogar nela. Mas na realidade era uma conta de demonstração e quando você ia jogar você não conseguia. Então, é basicamente isso. Então, assim, eu sou muito de liberal. Né? Eu sou pela intervenção mínima do Estado nas nossas vidas. Sim. A gente sabe que existe a ludopatia, você falou aqui no início, o Rodrigo também falou, já está certificado, vamos dizer assim, já existe um CID sobre isso, atestando, né, vamos dizer, essa doença, mas o vício no jogo existe desde que gente é gente. Eu penso assim. Então, o que foi que o governo fez? Eu acho que houve um marketing errado do governo. Primeiro, começou-se a atacar as plataformas para depois regulamentar. E aí você ficou meio sem entender. Por que atacou-se tanto e agora está sendo regulamentado? Então você fica com o pé atrás do governo, como sempre a gente fica, né? Essa é uma realidade. Ou seja, eu acho que o marketing deveria ser o seguinte, a gente vai estar regulamentando. Por quê? Porque quando você falou lá em jurisdição no início, né, você falou corretamente. Essas plataformas eram hospedadas lá em Curaçao, fora do Brasil. E esse dinheiro ficava para Curaçao, o imposto ficava para Curaçao, os impostos, tudo ficava para lá. Né? E em outras também espalhadas pelo mundo. Ou seja, quando se regulamentou, então eu acho que o discurso deveria ter sido isso. A gente vai estar regulamentando. O Brasil saiu atrasado, então, com relação ao mundo, assim, aos países mais desenvolvidos. Sem dúvida. E ainda está atrasado. Eu acho que, assim, o governo, ele defende o jogo, mas não fiscaliza, que é isso não que eu ia falar, pune. a questão da fiscalização e punição. Que aí, quando teve a questão da CPI, o que eu mais falei na internet, que eu mais fiz vídeo, comentei até na senadora, na relatora lá no Instagram dela, foi o seguinte, olha, por que a CPI não convocou, né, o secretário da SPA, da Secretaria de Prêmios e Apostas, para ele falar se o governo está fiscalizando. Porque o governo se preocupou muito em punir, como os influenciadores, falou, né? as plataformas chinesas, depois começou a perseguir os influenciadores. Mas no Brasil, quem está autorizado em operar isso são as plataformas licenciadas. Então, tem que fiscalizar as plataformas, porque o influenciador é o último na ponta. Antes do influenciador, tem uma empresa e tem uma legislação. Porque se o Congresso critica hoje, ele esquece que quem aprovou essa legislação foi o próprio Congresso. Perfeito. Essa legislação ela passou na Câmara de Deputados, no Senado Federal, o presidente sancionou. Então, é uma legislação que deve ser respeitada. Agora, o que falta no Brasil é o governo fiscalizar as empresas licenciadas. E aí eu soube que existe mais de 2.000 empresas. E dessas 2.000, só 100 e pouca que são legalizadas. É verdade isso? Ainda existe. Ainda existe algumas. Chega a 10%. Ainda existem algumas com licenças provisórias, né? Para atuar provisoriamente. Tá. Ainda estão passando por um processo de documentação faltante, complementa isso, complementa aquilo. E voltando ao assunto dos influenciadores, né? Eu queria chamar a atenção pelo seguinte, Rodrigo. E por que o governo que fiscaliza, que sabe que plataforma A, B ou C são ilegais, estavam ilegais, deixou ela atuar? Aí você joga para o influenciador,
né, fazer essa fiscalização, ir lá na lista, ver qual é que está ou não. verdade. Quando essa fiscalização deve ser por parte do governo, do verdade. Estado. Né? O influenciador, perdão, aí ela sabe mais do que eu, segue as regras que estão no CONAR. São as regras básicas que estão lá no CONAR da publicidade, que é aquela que você não pode induzir a compra, né? Agora, lógico que com relação aos jogos, as bets, como o Rodrigo colocou, tem uns cuidados a mais. Você tem que falar que é proibido para menores, como a bebida, uma propaganda de bebida também tem que ter. Né? Cigarro, tem que falar né? que aquilo pode causar um vício, como cigarro. Tem uma série de coisas que o influenciador tem que seguir, né? O influenciador bem assessorado juridicamente tem que seguir. A lei abrange essas medidas. É isso que eu ia questionar da publicidade também, Protetivas. como é que Perfeito. funciona. Aí é o seguinte, nessa legislação, existem artigos falando da questão da punição e da questão da publicidade legal e também, como o Álvaro falou, o CONAR, que é o Código Nacional da Autorregulamentação Publicitária, tem alguns princípios que devem fazer parte da publicidade, como o princípio do jogo responsável, princípio da advertência. Eu sempre falo, quando um influenciador senta lá no meu escritório, quer contratar o meu compliance para influenciadores, que é um serviço do meu escritório, eu sempre falo, olha, jogo não é investimento. Você não pode vender resultado na internet. Você tem que ser claro ali. Isso. Então tem que fazer advertência. Existe um princípio importante, que é o princípio, João, da veracidade daquela informação. Aí vem um problema da conta demo. Eu não posso vender um ganho que não é meu. Que não é meu. Aí a conta demonstração é um resultado daquela plataforma. A plataforma fornecia ao influenciador ali um resultado pronto e ele divulgava aquele resultado. Eu sempre falei na internet. No mínimo tem que Inclusive, avisar, né, na Rodrigo? primeira operação, João, Águida, interessante. Eu advogo já há 15 anos na esfera penal. E eu atuei na operação Game Over 1, atuei na operação Game Over 2, atuei na operação Trapaça, que foi do Ministério Público, e atuei em várias operações no país, prestando serviço de consultoria ou atuando diretamente defendendo pessoas. E na primeira operação aqui em Alagoas, quando eu cheguei para falar com o juiz aqui, ele disse, olha, o seu nome foi citado na operação. Eu disse, pronto, eu vou ficar preso aqui, meu nome foi citado, Álvaro, eu vou ficar aqui preso já. Mas, doutor, meu nome foi citado, foi... Aí eu disse, rapaz, deixa eu olhar o processo. Quando eu vi o processo, o delegado que estava conduzindo a investigação, que ele citava meu nome lá na investigação. Ele disse, olha, inclusive, o advogado especialista na área, em relação a influenciadores digitais, Lembrei disso. ele chama a conta demo de conta demônio. Eu fiz uma live, tá lá no meu Instagram, com 2 advogados de fora, do Pará e acho que do Amazonas, eu dizendo, olha, pessoal, o maior problema da divulgação da publicidade é em relação à conta demônio, a conta demonstração. Eu não posso divulgar um resultado que não é meu, E que não é real. que não é real. É. Perfeito. Que é isso aí, né? Perfeito, Que eu acho que é perfeito. parte daí. Então, assim, já pensou o Silvio Santos, né? Divulgando ali, olha, porque eu fiquei milionário por causa da telecena. Toda telecena dessa vai ser premiada, né? Já pensou? Não existe. Então, no mínimo, o influenciador ele tem que dizer, ó, essa conta aqui é de demonstração. Não quer né? dizer que Tô você ganhando quando aqui jogar, né? pra você ver como é que você pode E na ganhar, mas não quer dizer que você vai ganhar. No Porque mínimo isso, surge né? a ilusão, né, em outras Perfeito. palavras, de que ali A vai ser ilusão uma mesmo, fonte de resolver a vida financeira dela. Então, em o que é parte, entretenimento vira uma fonte, Essa que é a né? discussão, né? E o CONAR, ele acertou tanto que ele colocou lá um princípio da advertência, dizendo o seguinte, olha, você tem que dizer que no jogo você perde e você ganha. Isso. E jogo não é trabalho, não é investimento, você não vai ficar milionário com o jogo. Então, você pode perder, pode ganhar. Então, a minha sorte, eu posso ter uma sorte de ganhar. O jogo não pode não ter sorte, não Tá ganhar. naquele momento que a plataforma tá pagando. É isso, Rodrigo? Porque assim, E na verdade, eu tenho que ser sincero com o meu, né, Você vai arriscar, influenciador. você vai É uma jogar, sorte, que agora o seu cara. resultado é na sorte. Eu nunca ganhei nada em É jogo. como meu avô Nunca ganhei disse, nada. trabalhe, porque em jogo você não vai ganhar nada. A gente não tem sorte. E aí eu sigo nessa linha. A minha sorte é dormir tarde e acordar Jogador cedo. que ganha. Jogador que ganha só de futebol, e nem todos, né? Já Nem tem problema. todos, já tem esse problema. É muito E- complexo, né, a dimensão, né, de quanto pode chegar essa questão dos jogos, né? E quando o Águida falou da questão se o governo brasileiro saiu atrasado, eu deixei a indagação assim, por exemplo.
Las Vegas é uma cidade turística americana. Essa era uma E dúvida quantos viagens, ela vive de quê? De jogos. É, né? de jogos. E enquanto você não regulamentava, por exemplo, eu acho que o que precisa, João, é destinar melhor os recursos vindos dessas plataformas. Por exemplo, Isso. quantas pessoas jogavam cassino? Tem exemplos aí de jogadores grandes jogando cassino nos Estados Unidos daqui. Né? Eu estou aqui, mas estou jogando com a plataforma dos Estados Unidos. Esse dinheiro está indo para onde? Esse imposto é para os Estados Unidos. Então, o governo demorou nesse tipo, né? nesse pensamento. E eu queria que o governo destinasse melhor e dissesse assim, esse dinheiro aqui vai para tua conta. Agora a gente vai para matar a fome ali, a gente vai para um projeto de educação ali. Isso é que é preciso ser feito. Uma vez que você começou a arrecadar, e não é pouco. Acho que o Rodrigo sabe mais do que eu. Até para você colocar, se você formalizar uma bet dessa, são quanto? 30 milhões? 30 milhões a licença. A licença para você começar a atuar. Cada empresa, sim, 30 milhões. Fora um fundo de reserva de 5 milhões. O lado ruim é que quem paga os 30 E os impostos, entendeu? pretende tirar, né? Sim. Perfeito. É investir, está investindo, né? O É negócio, ele virou um e aí negócio. cabe o quê? O governo a fiscalizar e punir, Isso. né? É. Aquele As que plataformas. não está Regularizado. seguindo É. ali a regra, respeitando a Mas legislação. sem querer polemizar E e já polemizando. querendo. João. O governo também disponibiliza para a população jogos, né? Que não são jogos Mega eletrônicos, mas... Cena, loteria. Isso, São isso. produtos Cena, lotéricos. dupla cena. Produtos e tal. lotéricos. Perfeito. E como está inserido esse tipo de jogo na questão da regulamentação dessa nova legislação? São produtos lotéricos que a legislação já é mais antiga, em que o governo ele tinha esse poder, Monopólio, né? O monopólio em relação a... que eu já vou entrar em outra discussão na questão das loterias estaduais. Tinha a possibilidade de explorar essa atividade em relação à Mega Sena, ao Lotofácil, à Lotomania, inclusive em relação aos sorteios. Se você olhar na Telecena, não sei se quem gosta de Telecena, se você olhar no rodapé ali, ele é um título de capitalização na modalidade de filantropia premiável. Então, a Telecena é apenas o quê? Um produto de divulgação. Eu sou advogado dos Gêmeos Brasil, né? São 3 jovens que são estourados na internet, que são divulgadores de... Título de título capitalização. de capitalização na modalidade de filantropia premiável. Então, a Telecena é um produto de divulgação. Hoje, o influenciador, quando ele divulga um sorteio, o influenciador legalizado, ele está divulgando um título de capitalização. Então, realmente existe essa diferença em relação às bets. Inclusive, a Caixa Econômica vai lançar aí uma bet também. Ela está para lançar uma bet. Então, o que precisa entender é que a pauta no Brasil já passou, né, e muito em relação ao combate ao crime no tocante à questão dos jogos. Recentemente foi aprovado no Congresso, foi aprovado na CCJ, aprovado na Câmara de Deputados, um projeto de lei para aprovar os cassinos e bingos. Então, assim, os jogos é a realidade no Brasil. Eu acho assim, você criminalizar, eu acho que não é o ponto. Eu acho que é fiscalizar. Eu ia falar isso. Eu acho que é punir, fiscalização. Cuidar. Você tem que cuidar. Isso. Investir também um dinheiro que você arrecada para as pessoas que são ludopatas, né? Desestimular em relação às pessoas que são ludopatas, construir ali hospitais específicos para tratamento de pessoas que têm essa ludopatia. Então, assim, a legislação... Que não é de agora, né, Rodrigo? veio É bom que se mudar, diga. que não é de agora. Não foi com o tigrinho, não foi com a Existiu. cobrinha, Isso. não foi com a Vieto, não. Desde o jogo do bicho Eu sou lá do herdeiro. interior. Eu sou herdeiro da Baralho, Telecena. né? O jogo de baralho. Eu sou herdeiro da Baralho. Telecena. Eu tenho um tio meu que era viciadíssimo em baralho. Deu o maior trabalho para Mas gente é tirar verdade. ele disso daí. Eu sou E é um herdeiro da vicia Telecena. mesmo, Eu sou né? herdeiro da Telecena. Eu sou filho do Silvio Santos. Minha mãe deixou várias Telecenas em casa. Falecida, deixou várias. Se fosse dinheiro, tava milionário. Várias Telecenas. E hoje, eu não fiquei milionário, né? Mas assim, eu nunca gostei de jogo. Porque eu não tenho paciência para jogar. Mas se você gosta de jogo, né? Se você pretende jogar, jogue com responsabilidade. É preciso você entender que você não vai mudar de vida com o jogo. Não. Quando você vai lá na Mega Sena, né? Tem um bolão na Mega Sena no final do ano, você pode ganhar ou pode perder. Quantas pessoas, né? Hoje tem lá em casa várias telecenas. Então, assim, a legislação foi a melhor coisa que aconteceu no país. Agora,
O que precisa é melhorar essa regulamentação e o governo precisa fiscalizar, precisa punir e precisa cuidar dos ludopatas. Perfeito, Sim. perfeito. E talvez a gente esteja de encontro às psicólogas que passaram aqui nos outros episódios de vocês, mas a gente não está defendendo o jogo, a gente está defendendo o direito de você fazer o que você quer. Mas no caso, elas trouxeram muito a questão do auto-olhar, até da própria família, perfeito. porque chega a situações realmente até de suicídio. E outra, né? assim, quantas vezes a gente viu na televisão o governo divulgando uma lista de bets que não estão regulamentadas? Para alertar, por exemplo, os influenciadores. Perfeito. Nunca vi. Mas aí eu não ia questionar, era uma pergunta... E alertar você. Então, era uma tá pergunta... jogando. É isso que eu ia falar. Eu ia perguntar a minha, tem nós dois aí. Não, eu ia perguntar se nesse contexto da regulamentação existe uma exigência de formas de limitação para o jogador ou não entra nessa seara? Menores de Idade, 18 idade, anos, né? Aí tem Idade. o seguinte, aí tem a questão, né, que não pode jogar os menores de 18 anos, tem uma situação de limite, quando o jogador, ele entra através do link do influenciador, ele pode não ficar mais na plataforma. Ele pode entrar ali na plataforma e falar, não quero jogar hoje, sair. Ou ele pode sair daquele link que ele entrou. Não é obrigado, porque é o seguinte, a BetA, ela tem a licença dela, que é o CNPJ daquela empresa, e ela pode usar 3 marcas. Então, se a BetA, ela tem a cor, uma Bet cor azul, vermelho e preto, e eu, jogador, entrar no link do azul, eu não posso também ser vinculado às 3 marcas. Então, assim, tem a limitação em relação à questão do link que eu entrei e em relação às marcas daquelas bets, porque cada bet ela pode usar 3 marcas. Então, você tem uma empresa ali, tem uma empresa que ela é a Bet, né, Fusio, mas ela também é a Bet, Flabet, ela é Bet.com e tal. Então, assim, eu posso, jogador, a escolher apenas entrar em uma marca das bets. E outra situação também importante é que o governo precisa realmente fiscalizar, punir, que às vezes, né, naquela publicidade, o influenciador, ele quando vai divulgar, ele às vezes ele pode colocar ali a imagem, né, de uma bet legalizada e lançar o link que não é legalizado. Então, assim, importante isso. o governo, a SPA, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, precisa fiscalizar isso. Precisa acompanhar realmente, acompanhar lá no Instagram, acompanhar as empresas. Que outro tema também importante é a manipulação, que é essa lei, a Lei 14.790 de 2003, essa lei veio para combater a manipulação, a lavagem de dinheiro, né? Aquecer a questão da arrecadação fiscal e focar investimentos com esse dinheiro em relação à segurança pública, à educação, à saúde. Então, assim, realmente essa legislação é uma legislação que mudou a realidade do nosso país. O que é que existia antes, Rodrigo? Existia uma lei de contravenções penais, que é um decreto-lei de 1941, falando do jogo de azar. Tá, apenas né? isso. Apenas isso. Então, era muito pouco para o que a gente, né, vive hoje. E o Álvaro falou também um ponto, que essas empresas são, na maioria das empresas, né, clandestinas, onde assim, o mercado clandestino, são empresas licenciadas em Curaçao, em Malta. E aí tinha discussão, será que o país, né, a legislação do Brasil, pode ser aplicada a essa bet licenciada lá em Curaçao? Então, assim, o Brasil realmente mudou com esse cenário. A necessidade realmente de legislar. Houve um avanço, né? Então, avanço. Estamos atrasados, mas avançamos, Eu acho né? que precisa divulgar mais. E fiscalizar, que eu acho que a palavra-chave muito aqui está a fiscalização da parte do governo, né? E aí eu fico pensando, quando volta para os influenciadores, a falta de fiscalização. E aí, acho que vocês podem chamar a atenção dos influenciadores, já que não há essa fiscalização do governo, de uma forma mais rigorosa, vamos dizer assim, né? Os próprios influenciadores terem esse cuidado já, porque, assim, a gente já está falando, influenciador influencia. Né? Então, assim, ele ter o cuidado, o que ele está influenciando, porque isso é sério, né? Tem responsabilidade. A responsabilidade. Quem quer jogar, quer jogar. O camarada, o cabra que gosta de jogo, vai pegar aqui, passou aqui uma plataforma, um link.
eu vou jogar. Eu não quero saber se ela é legalizada ou não. Eu estou Sim. confiando naquilo que está sendo vendido. Exatamente. É igual quando a gente compra uma roupa, compra um Sim, sapato que está sim. sendo divulgado por A, por B, por Sim, C. É a mesma coisa. Então, exatamente. tem que ter esse cuidado. A né? responsabilidade, Tem que ter né? esse cuidado. Que eu acho que uma das coisas Exigir também um foi contrato, isso, né? Influencie para o bem. Né? Exigir contrato, CNPJ da empresa que você vai. Quando você vai divulgar, você do marketing sabe isso, eu vou divulgar um produto, eu tenho um contrato com aquela Exatamente. empresa. Então, não é assim? Eu sempre Então, a falo mesma coisa que é quando você vai divulgar eu o sempre jogo. falo Verdade. que Agora o é regulamentado. influenciador, ele é o empreendedor digital. Sim. Ele é o empresário, né? Da nova geração. Então, você, influenciador, precisa contratar uma advocacia especializada, um advogado especialista na área, que entende em relação a esse assunto, e também uma contabilidade. E o primeiro ponto, a primeira situação em relação à questão da relação do influenciador, que é afiliado, que chama na regulamentação, ele precisa formalizar um contrato. E nessa formalização tem que estar previstos ali, né, todas as cláusulas em relação à responsabilidade do influenciador, da empresa, porque na regulamentação a responsabilidade é solidária na publicidade. Então, se você, Águida, entrar ali, né, no link do influenciador A e aquele link ali, você causou um prejuízo a você na publicidade, que ele falou, olha, você vai mudar a sua vida. E aí a Águida viu lá que o influenciador tá lá num carro novo, pegou lá o carro do Álvaro emprestado, pegou a poste do Álvaro, foi lá, né, divulgar. E aí, quando você acessa aquele link e aí você tomou um prejuízo e contrata depois, né, o Rodrigo para propor uma ação, pode a Águida acionar os dois, a empresa licenciada, a BET-A, e também o influenciador. Os dois respondem. Então, primeiro ponto é saber se aquela empresa, aquela BET, ela é licenciada, ela tem autorização do governo para explorar essa atividade. Segundo, você tem que entender, você tem que saber dos princípios do CONAR, com o princípio da advertência, da responsabilidade social, princípio também da veracidade de informação. Você precisa entender em relação às portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. E eu quero chamar a atenção em relação às consequências. É preciso entender que o jogo mudou. Agora precisa respeitar a legislação. Porque, senão, você pode responder de maneira cível e também, dependendo da forma que você venha divulgar, responder da forma criminal. Perfeito. Eu acho que esse alerta ele é fundamental. Eu acho Com que é justamente esse tipo de alerta, né, que vocês estão trazendo, que é importante para quem é influenciador, para quem tem. E quem vai jogar também, é importante também orientar essas pessoas que jogam. Qual seria o caminho de orientação para elas, para saber se ela está jogando em uma plataforma realmente legalizada, certificada? É justamente isso que vocês estavam discutindo agora, né? A linha é muito tênue, por isso que precisa realmente de ter essa assessoria especializada. Tá. A Águida vai divulgar esse blaze dela aí da Chanel, descendo do Jeep velho, João. Ninguém vai acreditar. Não vai. Lógico que ela vai descer de uma Mercedes aí na porta e tal, né? E já tá todo mundo a posto para tirar foto. Então não vai vender. Então vai dizer que... Então o limite é muito tênue. Até você divulgar, você sabe que no marketing vai ter esse limite, né? Até onde eu ultrapassei, né, o limite da propaganda e até onde ela se tornou enganosa para quem está me vendo. Sim, né? Então, sim, com é a mesma regra para os influenciadores. Então é necessário essa realmente uma assessoria para que não... E os jogadores, fazendo a comparação, eles têm todos os direitos do consumidor. Certo. Ele é um consumidor, então Exatamente. a lei lá... Agora que prevista estão legalizados, né? em relação- Antigamente não tinha. É tinha. bom dizer isso. Com essa Plataforma nova legal, não. legislação, é preciso você, jogador, entender que com essa legislação você tem todos os direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Você é um consumidor. Então, a publicidade enganosa, né, também gera ali... Se gerar um prejuízo a você, você pode acionar a justiça. Eu queria trazer, porque é importante ver todos os lados, né? Aí eu queria ver o seguinte, eu sou uma torcedora, sou flamenguista, né? E lá em casa, o meu pai era botafoguense, todos os filhos flamenguistas, mas foi o Zico que virou nossa cabeça, tá? Então, assim, Mas realmente... uma Zico referência, era né? Zico era um influenciador. E aí... Eu eu vi ali, eu tava vindo pra cá, garoto de propaganda do Abete. E
E aí, essa Betty é certificada? É, certificada. Então, por isso que o Zico está lá, tá vendo? Não fale do meu ídolo. Então é interessante isso, né? Porque quando estavam ilegais, eu ia recorrer a quem? Se a plataforma era ilegal, o jogo era ilegal. Se eu perco no jogo do bicho, eu não tenho a quem recorrer, porque ainda não tá. E já estão trabalhando isso aí em torno do jogo do bicho também, né? Porque é uma realidade, Os cassinos também entram, Existe tá nesse radar. Os cassinos tinham um projeto de lei para ser aprovado. Ainda não foi aprovado. Mas está no agora, radar. Tá no radar. Já tá no Agora, radar, já tem agora é só a quantidade. questão do jogo virtual. Jogo Entendi. virtual. Só que assim, aí vou gerar uma polêmica aqui, que eu estava lá no Maranhão, em São Luís, eu até vi lá uma situação. Tem algumas loterias estaduais que estão fazendo, né, cassinos. Permitindo o cassino, né? Estão fazendo Físico. totens, colocando em locais físicos com jogos virtuais. Isso não pode. Isso não pode. Por quê? Os cassinos não foram ainda regulamentados, legalizados ainda no Brasil. Isso é um formato de um cassino. Então. Isso é o formato de um cassino. Eu não posso pegar um jogo virtual que você vai entrar lá no seu tablet, na internet, e colocar um totem lá no bar do Zé na esquina. Sim. Como é que eu vou dizer àquela criança de 12, 13 anos que ela não pode jogar? Sim, Como você é está que eu vou exposto fazer- daquela forma tá ali, exposto né? ali. Como é que eu vou fazer rua. um jogo responsável? Que a base de tudo, né? O espírito do governo em legalizar, foi falando, ó, vamos legalizar. Agora tem que ser um jogo responsável. Virar um mercado responsável, né? E aí, voltando àquela sua pergunta, João, em relação a quem pode jogar, quem não pode, o STF também decidiu que as pessoas e aí o governo vai colocar uma regulamentação em relação a isso, as pessoas que recebem Bolsa Família, que não podem Sim, não podem existe jogar, então, tá. né, as pessoas que têm qualquer benefício, né, que recebe benefício do governo, não podem jogar. Isso o governo ainda não implementou, mas o STF já decidiu que o caminho é esse. Perfeito. De forma direta, né? Acredito eu, né? Tipo assim, Perfeito. usar o cartão Usar o carro pra perfeito. jogar. O seu CPF. O CPF, um exemplo. O CPF. Na hora que você entra na sim, Bet, você faz um cadastro. que faz um cadastro. Aí o Você CPF coloca não o CPF pode. Por quê? na hora, Porque o você seu tem um CPF cadastro. você Tá recebe Pra vinculado jogar. ao Bolsa Família. Perfeito. vinculado ao Bolsa Família. Importante Ainda isso. não tem essa Eu regulamentação. pensei que era só o uso do Não. cartão. Não. Por quê? Porque, assim, foi feita uma pesquisa, né? Então, várias pessoas, milhares de pessoas que recebem esse benefício, Bolsa Família ou qualquer outro benefício do governo, estavam usando para... Várias pessoas. para o jogo, milhares. Várias. Foge Foi. foge da sua Exato. condição, da E finalidade. da finalidade, Da finalidade né? do que é o da benefício assistência, social, né? Exatamente. Então, o STF decidiu dessa forma e aí o governo, eu acredito que a tendência é ter uma regulamentação. Seguir nessa relação a Então, linha. isso. assim, essa regulamentação para o futuro, ela vai seguir basicamente, vai vendo brechas e tentar minimizar a situação, escuro. né? Eu acredito que assim, é uma luz no escuro. Essa luz ainda não tá, né, clareou tudo. Está clareando aos poucos, mas o governo, chama mais uma atenção, precisa assumir a sua responsabilidade. Não é só arrecadar, não é só os 30 milhões ali da licença. Ele precisa fiscalizar, precisa punir as empresas licenciadas e também precisa educar, investir o dinheiro arrecadado em relação para cuidar das pessoas dos ludopatas. Tá chegando ao final já, acredita? Já. Finalizando. E aí, voltando agora para campo mesmo, jogadores, porque a gente vê um monte também de mídia E alguns aí, escândalos, de né? escândalos. Alguns E até que ponto eu vou acreditar que aquele jogo foi real ou não, ou foi manipulado para alguém ganhar? Eu vou falar no aspecto... Perfeito. Depois o Rodrigo entra no aspecto técnico. Eu Vou trouxe falar- logo essa polêmica pro final, faltando minutos. Eu vou falar no aspecto social, no caráter de convivência em sociedade. A gente vive baseado em quê? No princípio da confiança. Isso. É que eu saio de casa dirigindo meu carro que não vem um louco que vai bater em mim porque quer, não é assim? Sim, que ninguém sim. vai ultrapassar o sinal vermelho e outros mais. Então, a gente tem que confiar, a gente trabalha com pessoas, e volta e meia pode acontecer o que aconteceu, né? Existia um estudo no passado, né? Que a Polícia Federal, por exemplo, é uma das polícias mais respeitadas do país, né? E que ela perdia todo ano cerca de, vamos dizer assim, 10 homens que passavam para o outro lado, né? Isso acontece, eu estou falando da Polícia Federal porque se pegar uma instituição bem respeitada mesmo, tal, mas isso acontece na Polícia Civil, na Militar e tal. Ou seja, então a gente não pode prever o que passa na mente de pessoas, né? Eu vou imaginar que um
um jogador daquele vai se jogar, ou vai cometer propositalmente, ou vai meter a mão dentro da área para provocar um pênalti, né? Porque tem um Alguém familiar vai ganhar dele lá jogando atrás, lá atrás, perfeito. entendeu? Ou que ele já mandou fulano apostar e tal. Então a gente vive na confiança, né, Rodrigo? Assim, eu entendo basicamente assim. Agora, tecnicamente, né, é que fica difícil da gente sustentar. É a confiança. Agora, eu acho que falta passar por isso aí. Eu já terminando aqui, a gente está falando, fala isso, Sermac, acredito que tudo tem que passar pela educação, né? A educação, acho que é a base de tudo, inclusive a conscientização com relação aos jogos, como a gente vem falando muito. Entender o significado do jogo, né? Exatamente. Voltando a falar dessa questão que é um entretenimento e que não passe além desse limite. Pega aquele influenciador, você vai fazer também propaganda. Você é contratado agora pelo governo para fazer propaganda negativa do jogo, mostrar os efeitos, né, negativos do jogo. Por que não? Como faz no cigarro, cigarro e outro mais. Exatamente. Lá no rótulo tem lá, né, o causa câncer, tem as fotos, o cara na UTI ali no E aí hospital. você vai se quiser. Tá bem claro, Perfeito. né, pra você. E voltando à sua pergunta, Águida, em relação à questão do futebol, recentemente, né, o Bruno Henrique, nosso grande jogador, né, foi acusado, né, de uma manipulação em relação à questão do cartão, né, o cartão que ele recebeu um cartão amarelo. Essa lei veio para isso também. Ela veio para combater a manipulação. Perfeito. E ela proíbe também dirigentes participarem do jogo, empresários de familiares, de apostar né? ali naquela partida, né? Então, assim, a lei veio para combater a manipulação. A manipulação não pode. É preciso respeitar o quê? A regra do jogo. Então, se o jogador ele está participando de uma manipulação em relação àquele jogo ali, aquela aposta, ele também vai sofrer uma sanção. Né? O Bruno Henrique agora foi punido, né? Não vai poder jogar. Eu sou Flamengo, fico triste de falar isso, mas vai ficar 12 jogos, né, do Brasileiro sem jogar. Mas se deu o benefício da dúvida todos, né? Mais uma Tudo pena, tem que ser bem apurado. Mais uma pena, perfeito. Mais uma pena ali, uma multa, né, de 60 mil reais. Então, assim, e perfeito, Álvaro, o seu argumento. É preciso, claro, que ter um devido processo legal, para defesa, não se vire moda, contraditório, né? um Vai virar moda, né? Contraditório, tudo. Um exemplo também é do Paquetá, né? O Paquetá voltou agora para o futebol. Ele foi acusado, ficou afastado, foi de maneira antecipada, julgado na mídia, e agora, né, ele realmente voltou, foi absolvido e voltou, né, para o futebol. Então, assim, o futebol, é preciso a pessoa entender que o futebol é a coisa mais linda do mundo. O Brasil é o né? país do futebol, Perfeito. né? Então... E agora tá voltando com força. Torcer pra bola na rede. Agora sim, brincadeiras à parte, a gente já tá encerrando mesmo, vou ter que encerrar, minha produção já tá dizendo ali, acabou. Mas assim, Rodrigo, eu tô achando que eles estão com medo de falar o time deles. A gente tem orgulho do nosso. Acho que é CSA. É porque você fez uma propaganda tão grande do Flamengo. Eu cheguei a ficar com foram buscar o Zico. Flamenguista também. Foram buscar o Zico, meu amigo. Aí, acabou que a gente vai fazer mais. Vai falar o quê? O Zico é um grande, né, jogador e também faz publicidade do Roberto. Um Abete, exemplo que a gente conseguiu usar, que é um jogo responsável aí. Uma publicidade responsável, né? Ele faz parte de uma publicidade, mas ele jamais vai fazer um vídeo falando, eu ganhei tanto no jogo e tal. Isso. Pois é. É a Por isso forma que de eu sou exposição, Zico, né? eu sou Flamengo, tá vendo? Vamos Muito encerrar. Vamos brindar. A gente encerra com um Muito brinde. bom. Queria agradecer, assim, foi brinde fantástico mesmo. Ou uma aposta. Não.